se for câncer e eu ficar impotente, eu vou me matar, porque eu não posso viver dessa maneira. Fala galera do Na Vibe, voltamos com mais um vídeo. E hoje nós estamos em Monument. Vocês conhecem? Centro de Londres, para falar para vocês de um assunto muito interessante que diz respeito aos homens, hein? Isso é preocupante, hein? Cuidado, ó. Nós estamos indo agora na Messina Clinic conversar com os médicos de lá para falar como é que é o tratamento e o que é esse câncer de próstata que muitos homens tanto temem. E o examezinho? Ai, meu Deus do céu. Vamos conversar porque eu acho que tem coisa nova aí nesse tipo de exame que acho que não é tão necessário assim não, mas vamos saber direto dos médicos que eles vão explicar tudinho isso pra gente. E antes de mais nada, já sabe, deixa aquele like lá pra ajudar a gente, que a gente tá quase batendo 100 mil inscritos. Ajuda a gente aí. Falta só um pouquinho. Ó, já estamos aqui na Messina Clinic e hoje nós vamos falar das doenças dos homens. Por isso que eu tô aqui, ó, com os doutores aqui da Messina Clinic, com o Dr. Augusto Sampaio, que é cirurgião vascular, tem vídeo com ele no canal. Com o Dr. Edward, também tem vídeo dele no canal. Com o nosso consultor, Dr. Gabriel Azini, que tem, ó, vários vídeos aqui no canal. E com o Dr. Flávio, que também tem vídeo no canal. Então, se você quiser saber tudo sobre saúde, é só clicar nos vídeos aqui do canal, que tem vários vídeos com vários assuntos. E nós vamos falar hoje de um assunto que é muito importante, que muitos homens deixam passar, que é a saúde dos homens. Mas não é só câncer de próstata, não. O doutor Augusto estava falando que são muitas outras doenças que os homens também devem se preocupar, né, doutor? Sim, se nós lembrarmos que o homem ele é mais afetado e tem uma mortalidade muito maior em outras doenças, superiormente, inclusive em relação ao câncer de próstata, e algumas que são mais comuns, né, como doenças cardiovasculares. Talvez um dos motivos até do homem ser mais predisposto a isso, não apenas algumas vezes por causa dos hábitos de vida, hábitos alimentares, também pelo mau controle que algumas vezes ele faz dos seus fatores de risco, né, com relação à hipertensão arterial, com sua obesidade, diabetes. E esta, portanto, é uma doença muito mais importante para os homens, pois eles têm uma tendência natural à procrastinação, né? Enquanto que as mulheres são mais proativas com relação à sua saúde, e eu acho que por isso que é muito importante o gancho dentro do Novembro Azul, né, de a gente puxar também essas lembranças, que não é apenas o cancro de próstata que mata somente o homem, mas que mata mais homem do que mulher, que é, por exemplo, doenças cardiovasculares. E por isso essa importância de se lembrar essa necessidade do homem também de ser mais proativo com relação à prevenção desses problemas. Gosto muito sempre de falar disso com o Dr. Edward, que ele fala muito dessa questão da prevenção, né? Mas eu queria saber, assim, para essas doenças do homem, e em especial, né, o que muitos se falam dessa questão do câncer de próstata, quais são os sinais que os homens devem ficar atentos, né? Qual é a idade de risco, por exemplo? Eu queria falar, antes de isso, que a ideia do vídeo é criar consciência na necessidade de que os homens também precisamos chequear certas coisas que são muito comuns com nós. Então, a ideia do Novembro Azul é isso, é o mês para que o homem tenha consciência de fazer seus próprios check-ups. Como falou o Dr. Augusto, as doenças que mais matam a los homens são os cânceres e as doenças cardiovasculares. Essas duas doenças, de alguma maneira, podem ser prevenidas. As doenças cardiovasculares podem ser prevenidas melhorando os hábitos, comendo melhor, fazendo exercício, evitando o cigarrillo, tomando menos álcool. São coisas simples que as pessoas podem fazer e que muitas vezes não fazem y que terminan en una doença cardiovascular, un AVC, un infarto, hipertensión, diabetes, muchas otras cosas. Igual con los cánceres. Hay muchos cánceres que van a acontecer independentemente das circunstâncias do paciente. E qual que é a idade que começa, que os homens devem começar a se preocupar, né? Em geral, as doenças da próstata, as doenças mais comuns da próstata são a hipertrofia, que é o enlargement da próstata, e o câncer. Isso, igual que acontece com as mulheres, está vinculado com a idade. Entre mais anos temos mais possibilidade de desenvolver doenças da próstata. Há outros fatores que mexem com a próstata. O fumar, o peso, o histórico familiar. Então, se você já, desculpa interromper, se já está com a dificuldade de urinar, está sentindo o fluxo mais lento, está tendo aquele gotejamento final, que parece que sempre sobrou alguma coisinha, ou se você tem que urinar sentado, que parece que o fluxo sai melhor,
ou se tem dor para urinar, todos são sintomas que tem que pesquisar o médico. E como o doutor Augusto estava falando, o homem tem um problema que ele deixa o sintoma piorar muito para procurar um médico. Eu vejo até na ortopedia, a mulher com uma dor, está incomodando, ela já vem no ortopedista para saber o que é. O homem deixa aquilo piorar, e só quando chega numa situação muito grave que ele vem procurar um médico. Então, o sinal, a mensagem que a gente quer deixar, que a Cíntia e o Diego procuraram a gente, é isso, para procurar inicialmente que tudo que é visto no princípio, né, toda doença que é detectada no princípio é muito mais fácil de tratar, né? Seja a doença cardiovascular, que mais mata o homem, ou vários tipos de câncer que também afetam o homem, né? Exato. Uma coisa interessante também que o Eduardo e o Gabriel falaram é a respeito da sintomatologia e da idade. Quer dizer, o sintoma é importante, né? Você ficar atento com gotejamento, levantar a nictúria, né? Fazer muito xixi à noite, mesmo sem tomar muita água, ou urina com sangue, ou esperma com sangue. E aí é indicativo de você procurar o médico, independente da sua idade. Porque eu tenho isso daí, eu tô escolado nessa história de idade, porque, como o Eduardo disse, é muito comum depois dos 60, mais ou menos nos 50, menos comum nos 40, mas eu peguei um paciente com câncer de próstata com 28 anos. Que são os mais graves, né? Que foi uma loucura, foi uma correria para dar tempo dele fazer tudo que precisava fazer. Quer dizer, então, o sintoma é importante, a sintomatologia é importante, independente da tua idade, né? Se você, o que o Gabriel falou, está fazendo xixi de pouquinho, o fluxo não é um fluido, ou então tem dificuldade, precisa sentar para fazer xixi, ou então levantar muito à noite para fazer o xixi, dor, a micção, dor para fazer xixi, ou então aparece sangue na urina, sem ter cálculo, sem ter, ou no esperma, sangue também, então tem que procurar médico independente da sua idade. Eu acredito que tem muito preconceito por causa do exame de toque retal. Exato, que muitos homens ficam com receio de procurar o médico. Eu tenho na minha família o meu avô, ele sempre teve receio de ir no médico, mesmo com sintomas, porque achava que ia fazer o toque retal. Então, é uma coisa muito boba, né? Porque hoje em dia, em muitos casos, nem se indica mais o toque retal, vale a pena um exame de imagem para verificar o que tem no lugar do toque retal, que tem muito esse preconceito por parte do homem, né? Mas também como tem isso da psique, né, masculina, que quando estive com um urologista meu no Brasil há muitos anos, e eu fui fazer uma consulta, uma avaliação de rotina, ele disse, olha, eu vou precisar fazer um exame se você não se importar. Eu disse, não, se é necessário, tudo bem. E ele disse para mim, não se preocupe que eu não vou contar para os seus amigos. E não é só a próstata, né? A gente sabe que um exame de sangue, por exemplo, ele falou que a maior causa de mortalidade é cardiovascular, doenças do coração, né, AVC. Então, um exame de sangue simples que poderia detectar níveis altos de colesterol, triglicerídeo, uma glicose descompensada, é um check-up básico que todo homem deveria fazer desde novo, né? E graças a Deus aí, e o nosso paciente tem essa cultura no Brasil de fazer o check-up. Aqui a gente sabe que os ingleses não têm essa cultura de check-up e muitas vezes a gente consegue acessar uma doença, começar um tratamento muito antes, porque eles começam já essa preocupação mais cedo. Isso é um ponto positivo dos brasileiros e vale a pena sempre fazer um check-up, mesmo que não esteja sentindo nada, né? Porque a doença cardiovascular não vem acompanhada de sintomas. A gente costuma associar com o armário do cupim, né? Que o cupim vai comendo aquele armário, mas você está vendo, o armário está bonito, aí você vai abrir uma porta, a porta cai no chão, está todo destruído. Então a gente só vê quando é tarde demais. Então sempre venha numa clínica, aproveita que aqui tem uma clínica de brasileiros aqui que te recebe de braços abertos para você fazer um check-up da sua saúde, né? Mas eu queria saber também essa questão dos exames, né? Se as pessoas são tão preocupadas somente com esse exame retal e se ele não não solicitam mais hoje, tem outros, quais são os outros recursos? O que a gente tem na tecnologia e na medicina hoje para utilizar ao invés de fazer esse exame? Existem exames de imagem, de ultrassonografia, por exemplo, eu fiz um ultrassom esse dia do meu abdômen, ele consegue ver o tamanho, com o ultrassom no abdômen, ver o tamanho, o volume da próstata. Então é um exame que já indica se está um volume aumentado para acender uma luzinha de emergência que tem que investigar, verificar sintoma, acompanhar esse paciente mais próximo. Então nem sempre é indicado o toque retal, o ultrassom
transretal ou uma ressonância, mas o mais importante é acompanhar. A gente escuta uma coisa muito comum que é os homens falarem: eu não vou porque eu não quero descobrir se eu tenho, vai que tenho, depois não posso usar mais, né? Vou perder, não vou usar mais. Isso acontece se você, no caso, tem um câncer, faz uma cirurgia, o homem perde a ereção, alguma coisa nesse sentido? A prostatectomia total, né, quando retira a próstata, ela é muito, muito próximo dos nervos, né, que nervam essa parte genital masculina. Então, existe uma grande chance, se tiver que tirar a próstata inteira, de ter uma lesão desse nervo. Uma grande parte dos pacientes que fazem essa cirurgia tem um problema, mas hoje já é tratado, tem próteses, né, tem vários tratamentos que podem ser feitos para manter a atividade sexual, a vida sexual. Eu tinha um professor, quando eu era residente de ortopedia, que descobriu um nódulo na próstata dele e tinha que fazer uma biópsia. E ele estava tomando café da manhã com ele um dia, antes do ambulatório, e ele falou: se for câncer e eu ficar impotente, eu vou me matar, porque eu não posso viver dessa maneira. Eu falei: calma, rapaz. Acho que é o maior medo dos homens hoje, né? Então, o cara não estava preocupado com o câncer, ele estava preocupado com o resultado. Se ele tivesse que operar, ele ficar impotente. Eu falei, se o homem tiver uma dor na perna e ele puder levar Ou ele viver empurrando, com ele isso, vai. vai Se barriga. essa dor na perna vai lhe deixar impotente, ele vai correndo no médico. Eu acho que essa é a desculpa, né, hoje. Muitas vezes a população acha que o câncer é um problema genético. O gene deu um problema que começou a crescer um câncer lá. Mas a gente tem que lembrar que o nosso organismo, a gente está criando um meio ambiente propício àquele câncer, né? Então o doutor Eduardo falou muito bem do cigarro, da alimentação, da atividade Falta de física. atividade, Né? sim. Tudo isso ajuda a prevenir também o câncer de próstata e também as doenças cardiovasculares. Então, a gente vê que no final está tudo, o estilo de vida, ele afeta tanto a parte do cardiovascular, como também ao aparecimento de alguns tipos de câncer. E quem tem mais predisposição? Porque o homem fala assim: só é recomendado só depois dos 50, depois dos 50 eu vou. Mas tem alguns grupos que precisam fazer uma prevenção antes, né? Quais são esses que têm mais predisposição? No geral, é a partir dos 50 anos, né? Mas aí isso vai diminuindo dependendo de como é o teu meio, né? Por exemplo, se alguém na tua família, mais abrangente, não necessariamente direto, teve câncer de próstata, e você já está com 45 anos, mas tem na família, ou então o negro, o afrodescendente, ele tem a tendência muito maior de ter câncer do que o branco. Então, se você for afrodescendente e tiver alguém na família com 45 anos, você já deve fazer. Se esse pessoal da família, se você for negro, esse pessoal da família for pai e mãe, for direto, ou irmão, aí é com 40 anos. Diminui mais ainda, com 40 anos você tem que ir. Mas isso a gente estava discutindo, isso não é uma regra, né, que a gente usa para o mundo inteiro. Isso é para brasileiro. Isso a gente vê isso esse estadiamento é no Brasil. Aqui, honestamente, eu não sei se você sabe como... Você falou 50. 50, acima... Tem um fator que serve assim, bem ilustrativo para não apenas câncer de próstata, mas também para câncer de bexiga, né? Que é a relação direta que existe também do tabagismo, que às vezes as pessoas se preocupam com o tabaco apenas com problemas do aparelho respiratório, né? Mas há uma relação direta entre tabagismo e uma incidência maior de câncer de próstata e de bexiga, né? Isso quer dizer que os homens que fumam, né, além daqueles que estão dependendo da faixa etária, se forem todos esses grupos, é um fator de risco adicional. Outro ponto muito interessante é que a gente está acostumado com muito sol no Brasil, né? Então o brasileiro que vem para esses países mais frios, que tem o verão mais curto, é muito fácil desenvolver uma deficiência de vitamina D. Que a vitamina D, quando ultravioleta tipo B baixa na nossa pele, começa uma cascata de produção da vitamina D. Então, se você tem pouco sol ou se expõe ao sol cheio de casaco, você não produz essa vitamina D. A vitamina D, estudos mostram que níveis suficientes, níveis ótimos de vitamina D estão associados a uma diminuição de risco de alguns tipos de câncer, como de pulmão e de próstata. Então, muito importante o sol e para prevenir também, porque ela atua como anti-inflamatório. Então, a gente achava que era só para parte óssea, quando eu me formei, já achava que a vitamina D era importante só para massa óssea, mas hoje em dia a gente sabe que é prevenção de câncer, para saúde mental também, prevenção de depressão, para qualidade da articulação, para evitar artrose. Então a vitamina D tem vários efeitos e no inverno a gente tem que estar
com a antena acesa aí que pode estar sofrendo com níveis baixos de recomendado, vitamina D. é recomendado sempre suplementar? Não sempre, porque a vitamina D ela é lipossolúvel, ela acumula na nossa gordura. Então, no verão a gente está produzindo e acumulando na gordura. E dependendo do estoque que você produziu, você vai guardar ela por mais tempo. Então ela vai caindo não rapidamente, mas lentamente. E se você pegou bastante sol durante o verão, ela pode durar até o inverno inteiro. Mas não tem outra forma de saber se você não medir, né? Então a gente mede um metabólito da vitamina D, que é 25-hidroxivitamina D no sangue, para saber se está suficiente ou não. E eu nem meço, eu faço uma injeção no inverno, eu faço uma injeção de vitamina D, que daí eu garanto que eu vou ter vitamina D suficiente no inverno inteiro. Não, e eu me lembro que você disse num dos vídeos que a gente gravou ainda, inclusive, que o sol que a gente recebe aqui na Inglaterra não é suficiente para que a gente absorva, né, essa vitamina D. É, porque tem a questão da tangencialidade, né? Ele tem que estar bem vertical para o ultravioleta tipo B conseguir passar pela camada atmosférica. Se ele está muito tangencial, então, como a gente não está muito longe da linha do equador, ele chega mais tangencial. E tangencial ele já fica, o ultravioleta tipo B na atmosfera passa a outros raios solares, como o ultravioleta tipo C, que também é importante, mas está associado também ao envelhecimento e alguns tipos de câncer, né, de pele. Ou seja, se você está sem ir ao Brasil há muito tempo, não toma sol aqui na Inglaterra, já faça o exame para saber como é que está a sua vitamina D, se for necessário fazer a suplementação. Isso, só fazendo um adendo, é importante que se diga, né? Por exemplo, os países escandinavos, Suécia, Finlândia, o índice de suicídio é altíssimo. E não é porque os carinhas são pobres, né? Tem o governo dá casa, comida, viagem, dá tudo. O dinheiro não traz felicidade. E o maior índice de suicídio e está mais do que comprovado que a baixa vitamina D, você tem um quadro semelhante a uma depressão, né? Você não quer fazer nada, não quer conversar com ninguém, você está com esse tipo de sintoma, né? Não quero ver ninguém, não quero fazer nada, tô com preguiça, já acorda cansado. Pode dar uma medidinha na vitamina D, que provavelmente ela vai estar no pé. É isso, essa tristeza, essa falta de sono acaba desencadeando um monte de outras doenças. E outras coisas, né? Uma coisa puxa a outra, né? E o sono ruim também é muito importante falar, porque eu estou há pouco tempo aqui, estou fazendo 2 anos agora, mas eu vejo muitos brasileiros que têm 2, 3 turnos de trabalho. Então eles trabalham de madrugada, saem para trabalhar em empresas de madrugada que precisam de pessoas para limpar, para manutenção de madrugada, e de manhã já engatam no trabalho e tem um sono de 3, 4 horas. Fala, não, mas eu me sinto bem, eu estou me sentindo bem, mas é importante falar que se você não dorme, não tem um sono reparador, que precisa de pelo menos 7 horas, provavelmente a sua chance de desenvolver alguns tipos de câncer é maior. Tem estudos feitos em médicos que trabalham de madrugada, policiais, bombeiros, que mostram que o risco de câncer é muito maior por causa desse desequilíbrio do nosso relógio biológico, né? Também é muito importante isso. Quando acontece isso, a alimentação também vai para o espaço, não pratica atividade física, né, doutor? O corpo inteiro é uma bomba relógio, pronta para explodir. Bomba mesmo. Algo que acontece muito com os emigrantes é que só o facto de emigrar dá muita ansiedade. Y la ansiedad es esa sensación que con el tiempo puede virar en depresión, en más incidencia de suicidio y en otras doenças mentales que a veces acontecen, son más comunes en los emigrantes por el facto de emigrar. Más la falta de vitamina D y todo lo demás. Não, então, por isso que, como a Messina sempre fala, né, tem o blog, com saúde não se brinca. Marca uma consulta, faça um check-up. Tem check-up para homem, para mulher, né, doutor? Tem check-up para saúde da criança. Então é muito importante que você faça isso. E, inclusive, agora é possível buscar online, né? Sim, é possível buscar online. Então, se você quiser marcar sua consulta, entra no site da Messina Clinic. Tem todas as informações aqui na descrição. Pode entrar em contato também pelo WhatsApp. Todo mundo aqui fala português, vai ser super bem atendido. E vai encontrar aqui, ó, esse time todo para te atender. Vai ficar pulando de sala em sala, né? Hoje, agora eu vou com o Dr. Augusto, vou passar... Tomara que não, né? Tomara que não. Então é isso aí. Obrigada, gente, mais uma vez pela oportunidade de esclarecer um pouquinho dessas dúvidas com a gente. Obrigado, Cíntia. Valeu, obrigado, Diego. E a gente volta a se encontrar no próximo Na Vibe. Valeu! Tchau.